Boa tarde. Então, hoje a gente vai começar, né, acho que é uma mesa redonda que começa já na palestra. Então, Vinícius, eu não sei se tu queres falar alguma coisa, apresentar-nos ou falar do título, ou eu começo, como é que tu preferes? Thaís, pode ficar à vontade. Primeiro, agradecer a todos vocês, né, como integrante do sistema, como presidente do CREA São Paulo, é um prazer poder estar aqui e ouvir também as aulas que teremos e compartilhar um pouquinho de experiência. Então, acho que você já pode começar, fica à vontade. Muito obrigada. Então, o tema da palestra, da mesa redonda, é inteligência artificial, automação e a realidade atual das relações interpessoais. E nós teremos 3 momentos, né? Eu vou iniciar falando um pouco sobre inteligência artificial, alguns conceitos bem básicos, que eu não sei qual é o nível de entendimento do público, então acho que é sempre interessante apresentar a base, né, para que vocês consigam, de fato, entender algumas aplicações. Fábio vai vir com aplicações bem legais, assim, da área da engenharia e mostrando, de fato, como é que a gente consegue fazer isso no Excel, por exemplo, né? Então, é acessível. E o Luiz vem com as discussões, de fato, da advocacia e das discussões mais filosóficas, né, sobre o tema e, de fato, né, sobre essas relações interpessoais no contexto de teletrabalho e tal. Então, a gente dividiu esse momento. Na verdade, o Luiz vem depois de mim, e o Vinícius vai fazer toda a moderação desse discurso, né, e trazer para a gente depois as perguntas, tá? Então, a ideia é essa. Eu vou começar falando para vocês sobre inteligência artificial. E, na verdade, inteligência artificial já faz parte da vida da gente, né? Por mais que apareçam nos filmes de ficção, né, nos livros, a inteligência artificial como se fosse uma coisa muito distante, né, e muitas das vezes distópica. A inteligência artificial, a gente vive ela diariamente, né, da nossa rotina, ela já está fazendo parte. Então, a partir do momento em que vocês consomem o Spotify e o Netflix, e eles te recomendam, né, músicas e filmes, tem sempre uma abinha, né, sugestões para você, ou conheça uma música. Então, ali a gente tem um pouco de inteligência artificial, né, são os sistemas de recomendação. Mesmo as imagens dos filmes que aparecem no Netflix, não sei se muita gente sabe, mas até a escolha daquelas imagens é feita por inteligência artificial de forma que eles descubram, né, qual público está consumindo mais a partir daquela imagem. Então, é bem interessante entender IA mesmo em lugares que a gente nem consegue entender, né? Porque a gente vê que muda a capinha do filme, mas às vezes a gente fica sem entender, né? Por que mudou, né? E aí, até essa decisão, né, da capinha certa para fisgar o usuário é feita por inteligência artificial. Então, hoje o Waze, todo mundo usa o Waze, né? Eu uso o Waze para ir para a minha cozinha. Então, o caminho, né, definido pelo o Waze usa inteligência artificial. Os sistemas de busca, né? Quando a gente digita uma palavra, e vocês podem ter a curiosidade de digitar essa mesma palavra no computador de um amigo ou no celular de um amigo, e vocês vão ver que as sugestões são diferentes. Então, ele usa tanto do histórico, né, de busca dos usuários do mundo inteiro, mas também usa o teu contexto, né, das coisas que você vem consumindo, para te indicar, né, quais são as sugestões interessantes para você a partir daquela busca. Os tradutores, eu acho que vocês percebem, né, ultimamente ele realmente tem uma qualidade na tradução gigantesca. Reconhecedores faciais nos celulares da gente, já existem pastas, né, identificando as mesmas pessoas sempre, né, elas conseguem agrupar as pessoas de acordo com a face dela, então ela já cria grupos, né. O nosso celular também é capaz já de indicar que a gente veio do trabalho, ou que vai para o trabalho, ou na segunda-feira, eu costumo almoçar no japonês, toda segunda-feira, 11 horas da manhã, ele já diz, falta meia hora para você almoçar no japonês. E os nossos assistentes também, né? Então, os nossos Siri, ou Google Chrome, ou Alexa, né? A gente acorda e já descobre as notícias, descobre a nossa agenda, então ela está reconhecendo a nossa voz, esses comandos dados por nós, e transforma isso em alguma
alguma execução, né, em alguma ação. Então, tudo isso envolve inteligência artificial. Por mais que a gente ache que esteja distante, né, por mais que Hollywood sempre traga num contexto de distopia, muitas das vezes, de fato, ela faz parte do nosso dia a dia. Tá? Então, é bem interessante começar a viver e tentar entender, né, onde é que ela já está participando. Tá? E aí, a inteligência artificial, ela é criada, ela é construída e ela é consumida por uma grande gama de profissionais. E aí, eu acho, Luiz, eu já vou começar a falar um pouco dessas relações interpessoais quando a gente entende a inteligência artificial como uma área que envolve muitos profissionais. O nosso grupo de pesquisa tem mais de 50 alunos, mais de 10 professores, e eu sou bióloga, por exemplo, né? Eu sou bióloga com mestrado e doutorado em computação. E nosso time tem engenheiros civis, tem médicos, tem alunos da matemática, da ciência da computação. Então, é interessante ver como profissionais de formações tão distintas conseguem contribuir, né? Porque o entendimento sobre inteligência, né, e a inteligência artificial nada mais é que essa tentativa de trazer essa inteligência para uma máquina, ela é discutida de diferentes formas, né? Desde a inteligência social, né, de como acontecem as relações, desde de entender realmente a inteligência dentro dos seres vivos, né, desse órgão que talvez seja o criador, né? E aí, assim, como trazer, né, o que acontece dentro dos cérebros, né, dos seres vivos para uma máquina. E aí a gente vê a construção dessas ferramentas, né, a partir dos engenheiros, dos modelos, a partir da matemática e da estatística, dessa representação da comunicação da linguagem a partir da galera da letras, da linguística. Então, é uma área extremamente interessante, já de cara, por quem faz inteligência artificial, né? Então, eu sempre brinco que os congressos de várias áreas, a gente reconhece muito o público, né? Os congressos de inteligência artificial é realmente uma misturada de perfis, né? Por causa justamente de quem faz IA. Hoje, todo mundo pode fazer inteligência artificial. Então, isso é bem importante, e eu acho que já começa a trazer essa ideia, né, dessas relações ainda no contexto de quem está fazendo inteligência artificial. A gente, obviamente, já vai começar a falar em como atinge, né, como é que essa tecnologia atinge realmente o público, tá? Então, a inteligência artificial, ela existe de duas formas, né? A inteligência artificial geral, que é aquela que realmente tenta trazer a inteligência de forma equivalente para a máquina. E aí existem, obviamente, vários grupos de pesquisa que vão tentar, de alguma forma, criar métodos ou realmente tentar entender, inclusive, como é que acontece essa construção da inteligência, né? Inteligência, aí tem várias discussões sobre o conceito de inteligência, nos seres vivos e como é que isso pode ser trazido para a máquina, mas realmente existe uma pegada de aplicação, né? Então, tem vários métodos que já foram postos, já foram criados, que são estados da arte, e aí várias das áreas estão consumindo esses métodos e simplesmente aplicando. E vocês, com certeza, devem ter notícia, né, de quanta evolução, né, vem surgindo em várias áreas de conhecimento graças à aplicação de metodologias de inteligência artificial. Eu trago uma bem recente, né, que é a DeepMind, que é uma das maiores empresas de inteligência artificial do mundo. Ele desenvolveu uma ferramenta para fazer predição de estrutura tridimensional, terciária, né, de proteína. E isso é revolucionário do contexto de indústria farmacêutica, né? Assim, é realmente revolucionário porque é um dos grandes enigmas da biologia, como é que uma proteína tem aquela cara, né, tridimensional. E que, de fato, é aquela cara que vai ser usada, por exemplo, para a construção de fármacos. Né? Então, a inteligência artificial veio e foi capaz de começar a resolver esse problema. Então,
interessante a gente começar a entender um pouco sobre inteligência artificial e como ela pode, de alguma forma, né, impactar nas nossas diversas áreas de trabalho, né? Engenharia civil, medicina, biologia. Então, eu sempre digo assim, o profissional do futuro, ele não precisa necessariamente programar, ele necessita entender minimamente do que a IA é capaz e pensar onde aplicar isso dentro do teu contexto, né? Do contexto do teu trabalho. Então, é bem interessante entender que IA realmente já tem essas duas pegadas, né? De fato, de essa inteligência para a máquina, mas também de simplesmente aplicar, tá? E aí, inteligência artificial é uma área enorme, e dentro dela, a área que vem crescendo mais, o Fábio vai me mostrar algumas aplicações dela mais para frente, é a aprendizagem de máquina. E a aprendizagem de máquina, ela funciona, e funciona bem ultimamente, graças a algumas revoluções, né, da área da computação, e permitiu, né, que, de fato, as máquinas começassem a reconhecer padrões humanos e conseguissem fazer previsões de forma cada vez mais acertada, tá? E aí, dentro da aprendizagem de máquina, que é justamente os métodos onde a máquina vai ser capaz de aprender, e aí eu vou trazer para vocês já esse conceito do que é aprender, a gente tem a metodologia de Deep Learning, que muitos de vocês também já ouviram, pelo menos, falar, né? Tem um filme muito legal no Netflix, o AlphaGo, que trata justamente da construção de uma ferramenta usando Deep Learning, que é de uma máquina que é capaz de jogar Go, né? Que é um dos jogos mais complexos que existem no mundo, e é um jogo milenar, né? Que muita gente no Oriente joga e treina, e é assim, passa de pai para filho, técnicas de como jogar Go, e esse filme justamente vai tratar de como a máquina vai enfrentar o campeão mundial de Go, né? E é super interessante entender, justamente você começa a entender o poder do Deep Learning, né? Que é realmente o método que é o estado da arte da aprendizagem de máquina, tá? Então, o conceito de aprender, e que a máquina hoje é capaz de fazer, é que a partir da experiência, ela vai começar a tomar decisões para casos onde ela ainda não tinha observado, né, que não foi passado para ela junto com aquele pacote da experiência dela, ela vai começar a saber reagir a situações que ela até então não conhecia, certo? Então, isso é possível. A máquina hoje ela é capaz, de fato, de prever a resposta certa para situações que ela ainda não teve acesso, justamente porque, na verdade, hoje a gente tem muita experiência. Então, hoje a gente consegue fazer com que a máquina ela tenha acesso a muito dado. Hoje a gente vive um mundo de Big Data, né? O Big Data é uma das grandes áreas da computação, onde vem realmente sendo desenvolvido várias ferramentas só para o tratamento de grandes quantidades de dados, porque, na verdade, hoje nós somos grandes geradores de dados. Então, toda vez que vocês estão dando clique, toda vez que vocês estão visitando o histórico, toda vez que vocês estão usando um carro autônomo, inclusive um carro autônomo é um dos maiores geradores de dados, né, do mundo, que ele está gerando imagens a partir da câmera, consumindo dado de sonar, gerando dado a partir dos sensores de sonar, nossas câmeras, as redes sociais. Então, cada vez mais a gente está gerando dado. E cada vez mais esses dados viram experiência para a máquina. E vocês imaginem que quanto mais dados ela tem, mais fácil ela consegue definir padrões, né? Ela consegue fazer generalizações. Então, tanto a possibilidade de acessar muito mais dado, como hoje a capacidade da gente de processar essas informações. Então, hoje nós temos hardwares, né? Hoje a gente usa placas gráficas cada vez mais potentes e já apropriadas para o uso de inteligência artificial, que torna possível realmente esse processamento dessa grande massa de dados, né? Esse grande volume de dados. E aí a gente sempre ouve também, isso é uma das frases célebres da inteligência artificial,
que a partir de um grande volume de dados, a máquina vai conseguir generalizar ou criar hipótese ou prever muito bem para alguma situação nova, o que não é verdade. A gente sabe, na prática, quem trabalha com inteligência artificial, que, na verdade, um bom modelo vai ser um modelo que consiga entender toda a diversidade sobre aquele problema. E aí, trago novamente essa discussão sobre essas relações interpessoais, quando o programador está passando a experiência para a máquina sobre determinado problema, e é interessante que ele entenda toda a diversidade possível sobre os dados, né, a que a máquina vai ter que modelar. Então, existem vários filmes também no Netflix que tratam especificamente desse tema, que são super interessantes, e que mostram realmente isso, né? Que a necessidade de a gente ter também uma grande diversidade de pessoas que trabalham com inteligência artificial e que entendam que a diversidade das experiências passadas para a máquina vai ser crucial para o futuro, né? Então, das grandes vertentes da inteligência artificial que devem crescer muito nos próximos anos é justamente a auditoria de experiências de máquina. A gente tentar entender exatamente qual é a experiência que a gente está passando para a máquina e quais são os vieses que aquele modelo pode vir a ter, né? Então, talvez Luiz fale um pouco disso, mas, de qualquer forma, é realmente um dos temas bem interessantes para o futuro, e a Europa vem correndo atrás disso já de agora, é entender justamente o que é o mundo da máquina, né? Qual foi a experiência que o homem está passando para a máquina, entender em que situações, de fato, ela vai funcionar, né? E quais são os vieses que os homens estão levando, seus para a máquina. Todos nós somos carregados de vieses e, obviamente, eles são levados para a máquina, e aí é esse cuidado, né, que a auditoria de dados deve começar a prestar atenção com mais força no futuro, tá? Então, a máquina não precisa de muito dado, na verdade, ela precisa do número suficiente para entender a diversidade dos dados para os diversos problemas que estão sendo tratados, certo? E aí eu vou trazer um exemplo para vocês na prática de como é que funciona a aprendizagem de máquina, e aí são vários, né, dos exemplos. Então, a partir de informações sobre pacientes relativos à gravidez, aprender para futuros pacientes, né, se aquela gravidez é de alto risco e se existe a necessidade de fazer uma cesárea. Então, entra aí o papel realmente do homem, né? Essa experiência de entender quais grávidas poderão ser de alto risco e que esse risco pode levar a uma cesárea, é definido pelo homem, né? O profissional humano que conseguiu enxergar isso, fazendo uma análise de exames, de histórico daquela paciente, e aí essa informação ele leva para a máquina e assegura que, de fato, ele está passando a experiência correta para que ela, a partir dessas informações, construa um padrão e consiga fazer previsão para casos futuros. E aí a gente sempre também tem esse cuidado, né, Fábio, de toda vez que a gente vai falar assim, vamos construir um IA, mas não é um IA que vai substituir o homem, né, porque a gente tem muito cuidado em fazer isso, porque, na verdade, a experiência continua sendo do homem, né, e ninguém melhor, né, como o padrão ouro foi definido por um homem, sempre é importante que ele também pare e analise os resultados vindos da IA para garantir que o sucesso é de fato, né, garantido, certo? Então, a IA vem também nesse contexto de tentar, de alguma forma, automatizar processos mecânicos, né, e processos que são repetitivos e que, de fato, um padrão já está bem estabelecido, mas sempre vai existir a necessidade do profissional que passa essa experiência para a máquina e que sempre, de alguma forma, cheque, né, como é que está sendo essa retropropagação da informação, né, dessa retroalimentação dos dados, né, e da melhoria desses modelos, certo? Então, a gente tem análise de risco de crédito, previsão
clientes mal pagadores, é possível, então a gente, de novo, passa uma base de dados onde se sabe quais são bons pagadores e mal pagadores, e aí a máquina tenta entender um padrão a partir das características desses clientes e começa a ter decisões sobre clientes que ele ainda não tinha observado na sua base de dados. Previsão de comportamento de compra de cliente e recomendação de filmes, como eu falei para vocês anteriormente, tá? Então, a ideia é, eu parto, isso é inferência indutiva, que a gente aprende um pouco na disciplina de metodologia, né, que é a disciplina que eu também ministro aqui na UFPB, e a ideia é essa, a gente parte desse raciocínio do particular para o geral, né? Então, a gente faz várias observações e aí a gente consegue generalizar a partir dessas observações particulares, certo? Essa é a ideia da aprendizagem de máquina, que é realmente uma das grandes áreas da inteligência artificial na atualidade. Então, eu trago aqui um exemplo mais prático, né, de dados que a gente pode consumir, tipo, todos os pacientes com déficit de atenção atendidos em 86 sofriam de ansiedade. Essa mesma observação foi feita em 87, e entender que, a partir dessas duas observações, a máquina pode chegar à conclusão que todos os pacientes que sofrem de déficit de atenção também sofrem de ansiedade. E aí a gente começa os dilemas, né? Será que essas duas observações são suficientes para fazer uma generalização, né? E aí entender um pouco essa verdade é entender um pouco de como funciona a inteligência artificial e as limitações, né? Entender que, de fato, às vezes, talvez a gente não passe a experiência completa, né? A gente não consiga fazer uma representação completa daquele mundo para a máquina, e aí ela vai generalizar a partir de um contexto específico, mas que, de fato, não representa a realidade, certo? Então, a ideia sempre é melhorar a execução de uma tarefa. A partir de uma medida de desempenho, a gente precisa entender, né, o que define o sucesso para a máquina, e sempre a partir da experiência. Então, é importante a gente entender essas três características que definem, de fato, a aprendizagem de máquina, certo? Eu acho que eu fecho aqui e passo a bola agora para Luiz, que vai, de fato, agora falar justamente dessas relações. E aí vocês conseguem imaginar tudo isso no contexto de chatbot e como a gente também lida com chatbot e isso, de alguma forma, impacta, né, na sociedade. Então, obrigada pelo convite, gente, e passo a bola para Luiz. Boa apresentação, Luiz. Muito obrigado, Thaís. A bola está comigo, Vinícius? Está com você, Luiz. Então tá aqui bom. Prestando atenção, fica à vontade. Então tá bom. Então deixa eu fazer aqui o compartilhamento. Estão vendo? Tudo certo? Sim. Então, primeiro fazer uma saudação aí ao nosso moderador, engenheiro Vinícius Marchesi. Muito obrigado aqui por estar conduzindo aqui os nossos trabalhos. Já tivemos um contato. Eu acho que eu abro aqui essa nossa conversa saudando, né, todos os painelistas, né, a Thaís e o Fábio, que a gente vê que são experts em inteligência artificial, mas tão humanos, né? Então, isso dá um conforto para nós, que é isso que a gente precisa, né? São essas pessoas que têm que estar atrás e desenvolvendo tudo isso, né? Então, fazendo já essa saudação inicial, eu acho que eu, como ocupando atualmente a presidência da Sobrate, eu acho incrível esse evento, porque a Thaís está em João Pessoa, o Fábio está na África do Sul. Eu ele deveria ficar em São Paulo, mas agora surgiu um imprevisto, eu estou aqui em Salvador, Bahia. Estamos juntos, né, nesse evento. Então, eu acho que isso é incrível. Sobrate, desde 99, vendendo o teletrabalho. E vejam que interessante. Hoje é o Dia Internacional do Teletrabalho. Então, é uma data Dia Internacional do Teletrabalho. Então, o teletrabalho que inundou as nossas vidas, né? Então, desde 99, o visionário professor Álvaro Mello criou a Sobrate. Estamos aqui agora segurando o bastão. Eu estou falando lançamos esse ano o Prêmio Sobrate. Por quê? Justamente porque tem tudo a ver com a palestra de hoje, com o encontro nosso. Por quê?
porque a gente quer premiar boas práticas de gestão nesse mundo tecnológico, nesse mundo do teletrabalho, como as empresas estão cuidando da saúde mental dos colaboradores, como as empresas estão cuidando da questão de custeio, da questão de tecnologia e vai por aí afora. Faço uma rápida volta no tempo. Klaus Schwab, o idealizador do Fórum Econômico Mundial, quando ele apresentou esse livro, A Quarta Revolução Industrial, nada mais, nada menos do que ele apresentou, na verdade, as megatendências, de uma forma didática, né? Nós, que eu sou da turma aqui, eu sou o Jurássico, que não entende muito de inteligência artificial, sou um aprendiz. Então, ele apresenta de forma didática categoria física, categoria digital, categoria biológica. E aí vem trazendo atrás toda essa mudança que foi, e eu só vou passar rápido, de forma proposital mesmo, os hotéis, o Airbnb, um substituindo ou não, né? O taxista sumiu? Não, mas veio o Uber e estão convivendo. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando das modificações que estão acontecendo em nossas vidas. Para chegar em que conclusão? Tudo isso que eu mostrei, a gente só está falando de plataformas de conexão. Isso já modificou demais as nossas vidas. Mas a coisa vai mais além. Tem a questão dos veículos autônomos, impressão 3D, robótica avançada. E eu poderia também ficar a tarde inteira falando sobre a questão genética, o genoma humano, a biologia sintética. Esta revolução tecnológica em curso. Voltemos. Pois bem, então, estamos envolvidos com essas megatendências. Eu sempre gosto de apresentar esse slide, que ele, por sinal, ele já tá ficando velho, né? Porque se a gente precisou de o avião para impactar 50 milhões de usuários, demorou 64 anos, o Pokémon Go demorou 19 dias. E se a gente apresentar agora um outro slide mais atual, a gente vai ficar mais surpreso ainda. Esse é o nosso mundo, é assim que as coisas estão caminhando. Se eu falar assim, eu brinco aqui, eu vou falar das profissões do futuro, mas eu não estou falando de profissão do futuro, porque se eu pegar esse fazendeiro vertical, eu já tenho gente na família que está numa fazenda urbana, trabalhando em São Paulo, cuidando com inteligência artificial, isso é presente. Então, não tem nada de futuro aqui. Isso já é uma realidade em nossas vidas. Eu posso falar outras atividades. O hacker do bem. Eu posso ficar aqui a tarde inteira ou uma semana inteira falando. E aí eu peguei rapidamente aqui esse relatório do Fórum Econômico de 2020, né? Será que até 2020? Eu não tenho certezas. Eu estou jogando dados aqui, depois a gente faz um debate. Nós vamos, com tudo isso, toda essa revolução que está acontecendo, a gente vai perder 85 milhões de vagas e vamos criar 97 milhões. Então, fiquemos tranquilos, porque a inteligência artificial atrás disso também não vai gerar problemas. Eu acho que não, isso aqui está correto. A minha preocupação e que eu vou levar para o debate aqui e esses excluídos que já estão aí, os excluídos digitais? Eu brinco que eu dei uma palestra 2 anos atrás em Santa Catarina para advogados, eu me apresentava como um quase excluído digital no meu próprio escritório, porque eu já sou um jurássico, né? E a gente tem que ter esse olhar de como está esse mundo e quantos excluídos digitais, e a gente tem que ter um olhar para essas pessoas, né? E de que forma que a gente vai trabalhar isso. Bom, não preciso falar da importância aqui de vocês, dos três aqui, do Vinícius, da Thaís, né? e do Fábio, porque hoje os CEOs são o quê? Diretores de tecnologia, né? Isso já era uma realidade. Na Europa agora está invadindo aqui o Brasil. Dada a importância. Mas é isso mesmo, Luiz? É isso mesmo. Essa é uma nova realidade que a gente vai começar a cada dia mais nos defrontar com essas situações. O que eu acho rigorosamente natural uma situação dessa. Pois bem, chegou a pandemia. Infelizmente, com muita dor e com muito aprendizado também.
tudo, já estava tudo tão complexo, tão rápido, né? E acelerou mais ainda os processos, né? Agora eu tenho que falar um pouquinho daquilo que é, porque eu estou aqui também. Ocupo atualmente a presidência da Sobrate, que é a Sociedade Brasileira de Teletrabalho. Teletrabalho que a gente tem que entender. Hoje todo mundo fala em home office, né? Home office, na verdade, o teletrabalho é gênero, para deixar de uma forma didática, como a Thaís, muito didática, ela explicou. Eu quero também tentar ser didático, né? Teletrabalho é o gênero, é o trabalho preponderantemente realizado fora das dependências do empregador, com utilização de tecnologia de informação e comunicação. Home office é espécie. E o que hoje já estão falando nesse processo de retomada virou agora o Anywhere Office. A gente adora sempre colocar palavras bonitas, né? Mas é a nova realidade que está inundando nossas vidas. Hoje, o que a gente fala quando fala em teletrabalho? A gente fala de teletrabalhadores, os nômades digitais, em qualquer lugar do planeta. É o teletrabalhador transnacional. É esse o nosso momento. Esse momento gera isso também, né? Quanto mais a gente está com essa tecnologia, mais remotamente atuando, mais a questão da segurança, né, é um desafio. Eu reputo esse o maior desafio. E os números estão aí, gente. Esses são os números, né? Em ransomware, quer dizer, 20 bilhões de receitas em 2021, 1,3 milhão de ataques. Isso aqui nem terminou o ano. Na América Latina, 385 mil dólares por ocorrência. Os ataques, 3 mil. Ó, vejam aí, os números, eles falam por si só. E essa consultora alemã acaba de trazer para nós essa informação. O Brasil é o 5º maior alvo de cybercrimes. Perde para Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e África. Logo que estourou a pandemia, que vem trazer acho que é um ensinamento para todos nós, eu escrevi um artigo em 2020, março de 2020, falando que, olha, agora a gente está no universo do Zoom, né? E aqui a gente já está aqui, passado todo esse tempo. Então, nós advogados também, falo também como advogado, que sou, né? Falando e sou advogado trabalhista, né? Então, a gente fala da fadiga do Zoom, os novos impactos que está gerando. Esse nosso congresso está com a plataforma Zoom. Mas agora, eu falei, lá em março, olha, logo, logo a gente está com... Essas reuniões já vão tomar outro formato, em grande escala. E não é que agora o Zoom também vai trazer essa nova realidade para todos nós. Microsoft está lançando essas possibilidade de um trabalhador remotamente desenvolver o projeto do carro com outro de forma presencial, tendo uma visão até com realidade virtual, realidade aumentada. Quer dizer, eu acho que isso é bom, a gente saber trabalhar esse novo universo com essas novas realidades. Bom, falei, agora eu vou começar a trazer mais... eu vou fazer o primeiro ponto de contato do teletrabalho com a questão da inteligência artificial, que houve realmente Primeiro, fazer alguns alertas aqui. São desafios. Os nossos nômades digitais, a geração milênio, eles gostaram, eles querem isso e não querem abrir mão. Não achem que a gente vai voltar a escalas rígidas, que isso é possível, né? Esse é um novo momento. Desafios que temos pela frente, modelo híbrido, ele veio para ficar? Acho que sim. Mas nem toda profissão é para teletrabalho, nem toda atuação é para teletrabalho? Pode ser. Mas que, ainda que seja uma vez por semana, esse híbrido veio para ficar, eu não tenho nenhuma dúvida. Esse sentimento libertário de que, pelo menos uma vez por semana, você pode ter um outro tipo de envolvimento mais próximo da tua família, com outra dinâmica, isso veio para ficar. O desafio é como implantar em escala mundial esse modelo híbrido, aplicação em escala. Outro desafio, custeio, o retorno agora, ainda a resistência, aquela coisa do
aquela situação do presenteísmo. Ainda a gente tem aquela necessidade de eu preciso estar olhando você, ou eu posso estar distante de você, remotamente, mais próximo de você. Eu podia ficar também falando a tarde inteira, desafio que foi para os gestores públicos, esse universo do teletrabalho impactou uma economia de 1,4 bilhão. É muito dinheiro, é um novo momento. Mas agora a gente precisa entrar no universo da inteligência artificial. E não dá para deixar de lado, falar sobre vigilância digital, captação de dados. Já existia? Lógico que existia. O rastreamento já era. Vem a pandemia e parece que tem até uma justificativa. Parece que não. Por favor, usem soluções bionárias, vamos buscar espaços seguros, vamos usar pulseiras, aplicativos integrados por GPS, vamos fazer esse monitoramento, porque com esse monitoramento a gente está enfrentando essa crise sanitária. Vem agora a gente já no pós, espero que cada vez mais a gente possa falar essa pós-pandemia, como a Thaís também já falou, há um volume de dados absurdo. E que nós vamos fazer com toda essa coleta de informações? No ambiente de trabalho, eu posso falar para as senhoras e senhores que empresas estão por aí pelo mundo e não faltam que oferecem esses softwares de importante trabalho de vigilância digital, de monitoramento, de todas as formas. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é lícito? Isso é ilícito? Bom, como bom advogado, é lógico que eu vou falar. Depende, né? Depende da situação. Rastreamento de um arquivo de uma empresa é necessário? Óbvio que é. Segurança de uma empresa? Evidente que é. Bom, e um GPS em dispositivo? Lógico, isso aqui também é importante. Mas e os profissionais que estão aí nessa, aspas, em vadiagem, quer dizer, eu tenho uma visão diferente, mas que estão em frente aos seus computadores, não estão trabalhando, eles estão navegando por aí. Aí não tem que fazer uma vigilância digital? Bom, e o e-mail? O e-mail corporativo e do e-mail pessoal. Bom, faça vigilância digital no e-mail corporativo. É lógico que você deve. Nós, advogados, quantas situações nós já nos defrontamos com situações de pedofilia no ambiente de empresas. É lógico que eu preciso fazer o monitoramento, mas eu tenho que fazer o monitoramento com transparência. Este e-mail corporativo, ele não tem privacidade. E o meu e-mail pessoal? Aí a gente entra em outro universo. Falando em inteligência artificial, então, o que a gente pode? Ela pode ser intrusiva? Ela pode ser intrusiva. Mas ela é necessária? Em situações, sim, ela é necessária e veio para ficar, não tem nenhuma dúvida. Eu acho que a gente não precisa aqui também falar o óbvio, né? Mas se tiver ausência de transparência, isso é um problema? Isso é um problema. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente tem que agora entrar, primeiro reconhecer que a proteção de dados, LGPD, quer dizer, começou na União Europeia, abraçou mais de 100 países, hoje já está aqui também no Brasil, mas quando você vê a própria China, que acaba de apresentar aqui um modelo regulatório sobre LGPD, a gente entende realmente a importância do assunto e a gravidade do assunto, se não for tratado com muita transparência. Hoje, a China, por meio de legislação desse modelo regulatório, você já pode possibilidade de inspecionar o funcionamento de algoritmos. Vejam só. Fechando essa ideia que eu quero passar para vocês. Tratamento de dados pessoais, vigilância digital. Eu tenho que fazer algumas perguntas, com inteligência artificial, obviamente. É necessário? É necessário. Em situações que eu apontei aqui, é necessário. Qual a finalidade? Também estou demonstrando aqui, por A mais B, que existe uma finalidade. Pronto, eu consegui o legítimo interesse. Isso basta?
para eu sair monitorando todo mundo? Não, eu tenho que trazer o dever de informação para as pessoas que estão sendo monitoradas, têm que saber exatamente essa necessidade, essa finalidade e o legítimo interesse. É assim que eu entendo e que, obviamente, eu acho que esses assuntos deverão ser tratados. Faço agora aqui o segundo corte. Eu falei agora um pouco da minha visão de forma muito rápida, né? Minha visão como atualmente ocupando a presidência da SOBRAT, que é a Sociedade Brasileira de Teletrabalho. Mas eu também sou advogado. E a gente tem que falar um pouco de inteligência jurídica artificial. Ah, mas você vai falar de inteligência jurídica artificial para engenheiros, para agrônomos? Por que não? Porque eu é para isso que eu acho que servem esses encontros. Eu levar um pouco das nossas experiências e vocês, né, trazem para mim e para nós, né, advogados de outras profissões, um pouco da experiência de vocês. E eu não vou falar aqui daquela inteligência artificial que já existe fortemente na busca de jurimetria, na questão administrativa de escritórios, seja de grande, médio porte, até de pequeno porte, soluções importantes que estão sendo colocadas em prática e que são muito bem-vindas. O que eu vou falar aqui é de computação cognitiva. Então, o advogado, eu posso preparar uma resposta de uma consulta fundamentada. A inteligência artificial permite isso, obviamente. E o que nós temos aqui? Essa experiência que já tem um certo tempo, com 20 advogados, fazendo uma revisão de cláusulas de contrato de confidencialidade, com inteligência artificial. Nível de performance, máquina, 94%. Tempo, 26 segundos. Advogados, bons advogados atuando. Nível de performance, 85%. Falharam em algumas questões. Tempo, 92 minutos. Bom, o que o Luiz está querendo dizer com isso? Eu estou só mostrando trazendo algumas informações para que a gente possa juntos refletir. Eu não tenho respostas também. Vejam só, isso aqui não é a realidade do Brasil, Estados Unidos. Até está um pouco desatualizado, mas existe da American Bar Association que fez esse levantamento, mais de 320 ferramentas para não advogados, o que viabiliza que pessoas, cidadãos, ingressem em juízo sem assistência de um advogado. Se a gente pegar a nossa realidade brasileira, nós estamos com esse universo de advogados, há uma perspectiva de chegarmos em 2032, 2033 com 2 milhões de advogados aproximadamente. O que isso significa? Fazer uma reflexão com vocês aqui. Nós perderemos as nossas postos de trabalho? Eu faço uma reflexão, porque eu também já fiz parte de associações, faço parte de associações de classe, quer dizer, eu tenho ainda uma visão em construção, né? O que a gente sabe que o Ross, que foi o primeiro advogado com inteligência artificial, o IBM Watson, né? Na Estônia, juízes robôs para pequenas causas. A AGU com Sapiens e o STF, em parceria com a ONB, tem um projeto Vitor, inteligência artificial. Onde que nós vamos chegar com tudo isso? Será que nós vamos perder os nossos empregos, nosso trabalho? Mas não tem aquela estatística que eu apresentei anteriormente, que muitas outras atividades serão criadas? O que eu acho é que muitos advogados não vão ter mais espaço, a não ser que se reinventem e busquem uma importante qualificação. Eu não vejo mágica nisso. Mas eu não vou tomar o tempo também desse debate trazendo essas minhas apreensões, quer dizer, inteligência artificial. Nós temos aqui mais tecnologia e uma carência precisamos de muitos profissionais com habilidades específicas, muitos profissionais. Estamos carentes disso. No aspecto das relações interpessoais, para ir caminhando para o encerramento, já iniciando algumas conclusões. O que eu acho nessa questão falando um pouco sobre teletrabalho,
trabalho remoto, inteligência artificial, o que a gente tem que estar atento para quais aspectos aí desse grande universo? Eu cito aqui movimentos que estão acontecendo, né, buscando amparo em como está a nossa saúde mental. É o slow web, né? Calma, o mundo não vai acabar amanhã. Como está a questão da ética digital? Como que nós estamos abraçando nessas relações interpessoais essa geração milênio, por exemplo, que está querendo se importar muito mais com o equilíbrio, não ficar workaholic, mas eles querem o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Outras preocupações que eu acho que nós devemos ter. Uma pesquisa do ano passado da Harvard Law School falou que, neste novo momento, liderança e liderado estão se aproximando, mas os pares estão se distanciando. Eu tive um relato do meu escritório que, numa implantação de teletrabalho, que o profissional ele estava há 1 ano e 5 meses na empresa, ele só conhecia o seu líder. Para onde vai a cultura da empresa? Mas a gente pode construir a cultura, desenvolver a cultura e abraçar a cultura de uma organização, mesmo que remotamente. Mas certamente não vai ser dessa forma que nós fiquemos simplesmente colaboradores que um não fala com o outro e que não sabe o que está acontecendo nesse universo. Então, essa revolução tecnológica, inteligência artificial e todas essas mudanças que estão acontecendo, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, mais do que nunca, esse olhar humano presente em todas as relações. Filosofar um pouco é bom. Esse artigo, eu sugiro que vocês façam a leitura, né? Muita gente, é lógico que eu não vou trazer política para dentro desse debate, mas a gente fala muito dos riscos da democracia, mas a gente tem que ver cuidado. Se a gente não cuidar muito bem de como vai ser a construção disso tudo, olha a algocracia por aí, dominando tudo. Capitalismo de dados? A gente está vivendo um capitalismo de dados. Isso é relação de poder. Se a gente está captando dados, eu não entendo como a gente não construa isso sem diálogo social. O que é diálogo social? Empresa, trabalhadores, colaboradores, seja qual for a definição, e Estado. Vigilância digital pode ter, em determinadas situações, deve ter. E a nossa privacidade? Evidentemente, vamos abraçar a privacidade, até porque nós temos legislação para isso. Recentemente, falando em inteligência artificial, eu vi um vídeo da Tesla, né, dos humanoides, que não tem mais aquela feição é um robozinho, ele está fazendo parkour, né? Uma coisa linda até de se ver. E, dos outros lados, nós humanos, e vamos tocando a vida. Então, o que nos resta? Eu sou sempre um otimista. Eu cito aqui 2 mestres aí do momento, né? E faço essa leitura rápida com vocês. Nesse exato momento, os algoritmos estão observando você, estão observando onde você vai, o que compra, com quem se encontra. Logo, vão monitorar todos os seus passos, todas as suas respirações, todas as batidas do coração. E aí, eu não vou ficar também fazendo a leitura de tudo, já terminando, porque eu não quero ultrapassar meu tempo. Eu escrevi recentemente aqui pela Sobrate, e faço aqui um convite a todos, a evolução do teletrabalho, que eu apresento o meu artigo, que é Inteligência Artificial e o Direito à Desconexão. Então, tem um pouco de tudo isso que eu falei com vocês, e eu termino falando que o que nos diz respeito nessa quadra é que abracemos a realidade que já está batendo na nossa porta. Está aí. Inteligência artificial veio para ficar. E quem não abraçar isso vai ficar para trás. Não tem jeito. Cujo enfrentamento deverá ocorrer
com nova consciência social que nos obrigue a trilhar melhores caminhos, equilibrados caminhos, caminhos humanos. Gente, se o copo de água está, eu acho que ele está meio cheio. Mas que bebemos essa água e vamos absorver todas essas informações, tudo que a inteligência artificial pode trazer para nós, tudo que a filosofia também pode trazer para nós, com muito equilíbrio, e vamos encontrar aqui um novo momento para todos nós. Um abraço a todos e fica aqui o meu e-mail, caso alguém queira fazer contato. Forte abraço. Obrigado, Luiz. Só fazer aqui só uma pequena observação, né, nesse finalzinho que tem ali um trecho ali do Yuval no Harari, né, que ele fala: logo eles vão observar todos os seus passos, todas as suas respirações, né, que já é uma coisa do passado. Eu uso aqui um sensor, não é o relógio, mas é um sensor que me dá tudo isso 24 horas por dia. Então, isso aqui está conectado numa plataforma que alguém tem acesso a tudo isso, além do que ele já citou que já acontece. Então, é realmente uma reflexão importante. Parabéns, viu? Podemos continuar aí com a mesa. Agora sou eu, pessoal, né? Primeiro quero agradecer a todo mundo, né? Os palestrantes também. Hoje eu vou mostrar um pouquinho, né? Um pouco do que eu vivo, né? Eu sou engenheiro de produção mecânica, sou pós-graduado em gestão de projetos, estou fazendo mestrado na PUC-PR, não sou professor, né? Acho que colocaram ali de maneira só equivocada, mas eu faço mestrado junto com o meu professor doutor Leandro dos Santos. Ele é um mestre, um gênio na parte de inteligência artificial. E né, eu queria mostrar um pouquinho mais das ferramentas para vocês, né? Então, hoje eu trabalho com obras de bilhões de reais, né? Acho que a parte de jurídica é uma coisa muito importante para a gente, né? Então, eu sou engenheiro, eu trabalho com engenharia, eu trabalho com grandes obras, com obras de bilhões de dólares. Só abrindo um parênteses, né? Na parte de IA, né? Depois a gente volta para IA. Então, uma coisa que eu nunca passei pela minha cabeça, né? A gente faz reuniões e hoje quem está conduzindo essas reuniões são advogados, né? Então, porque lá na frente a gente tem uma análise, né, de engenharia de um jeito que a gente conversa, mas num jeito jurídico que isso pode dar um problema lá na frente, né? Então, quando a gente está fazendo a engenharia, quando a gente está fazendo, né, lá cálculo 1, 2, 3, ética, aprendendo mesmo, né, a gente não tem aquela visão que aquele problema, o que você pode colocar numa ata de reunião pode dar um problema lá na frente, e depois que todo mundo vai embora, pode abrir um processo, né, que não foi pago, um problema, e aquilo pode voltar contra você, né? Então, só um detalhezinho que gostaria de falar para vocês, já antecipando, né? Eu tenho hoje esse problema, né? Achei muito pertinente na hora que foi comentado aqui pelo Luiz, né? Eu quero mostrar algumas ferramentas, senhores, para vocês, que é possível vocês utilizarem, né? Eu acho que é muito legal. Eu vou tentar abrir e fechar aqui várias ferramentas aqui para vocês mostrarem que é possível fazer. Vou até mostrar minha tela aqui. Acho que a professora Thaís mostrou várias aplicabilidades, né? Mostrou várias utilidades, né, do texto. E eu quero mostrar para vocês que é possível vocês fazerem isso sem precisar de uma ferramenta complexa, né? Eu uso Excel, né? Eu sou apaixonado por Excel, sou professor de Excel. Eu gostaria de só mostrar algumas ferramentas, né? E como é que a gente pode utilizar, né? E como que a gente pode estar, e quais são os problemas que, às vezes, nas ferramentas você vai ter, né? Então, depende da tua base, né? Então, que nem aqui, algoritmo genético, aprendi isso aqui com a professora doutora Denise Tsunoda, lá da Federal do Paraná. Então, vou só mostrar umas aplicabilidades mesmo, né? Então, a gente tem vários destinos, nesse caso aqui, né? E eu quero achar qual que seria a melhor rota para estar distribuindo para todo mundo, né? Eu posso estar aumentando mais ainda, né? Nesse caso aqui, vários destinos mais ainda, né? Então, eu vou aumentar drasticamente aqui os destinos aqui, né? Se a gente tentasse isso por modelo linear, isso só mostrando um pouquinho da área, né, computacional, né? Eu peço desculpas, Luiz, né, que você é advogado, né? Talvez eu estou usando um termo muito, né, específico, né? Peço até desculpas, né? Então, o legal é que você pode estar utilizando aqui vários destinos para você querer, né, achar qual que seria a melhor rota, né? Então, o Excel, né, para vocês terem uma ideia, é possível fazer isso dentro do Excel. Então, às vezes as pessoas, não, eu preciso pagar uma plataforma violentíssima, né? Então, gastar milhões de dólares, né? Usar o SAP, né? 300 milhões de
reais só para começar a querer conversar com eles, né? Não, né? A gente pode estar fazendo isso de uma maneira, opa, até deu um bug aqui, até processar ali, ele já calcula tudo automático para a gente. Isso é muito legal. Isso, né? Então, é possível utilizar isso. Que nem busca da estrela, eu vou estar tentando mostrar para vocês vários exemplos, né, práticos, né, e reais que a gente utiliza hoje eu utilizo, né? Então, nesse caso aqui, eu preciso fazer perfuratrizes, né? Então, eu preciso fazer perfuração no solo e na obra que eu faço, por dia, uma perfuratriz custa 20 mil reais, né, por dia. Então, se eu economizar 2 dias, eu já economizei 40 mil reais de obras bilionárias, né? Então, como é que eu faço isso? Eu vou lá, aperto o botão, né? Eu faço toda a programação por baixo, né? Então, tanto que a professora Thaís comentou que, às vezes, é necessário nem saber, né, programação e tudo mais. Eu sou do outro lado, né? Eu gosto mais da programação, né? De você entender o que está fazendo o algoritmo, né? Para, às vezes, você ter a sua necessidade, né? E, às vezes, mudar, né? Então, um exemplo que nem aqui, ele faz uma distância euclidiana e eu quero mudar a distância, né? Eu não quero usar, eu quero usar um outro tipo de distância, né? Então, é isso que eu gosto muito de entender do algoritmo, né? Então, não só simplesmente aplicar por aplicar, mas entender o por trás dele e tentar melhorar isso. Talvez criar artigos novos, criar tecnologias novas que seja mais próximo da sua realidade, né? Então, às vezes, o que tem hoje na ciência, que tem hoje publicado hoje, às vezes não consegue encaixar na minha realidade, né? Então, o que eu faço hoje, né? Então, eu vou lá, pego essa técnica, entendo da técnica, né? Consigo aplicar hoje na minha necessidade e, às vezes, eu mudo uma estratégia e aquilo fica 100% perfeito para minha necessidade. É isso que eu gosto muito. E quando eu estou utilizando Excel, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, meu Deus, Excel faz isso, né? Sim, Excel faz isso, sim. Né? Que nem aqui CNN, redes neurais convolucionais. Essa que é muito legal, a professora Thaís, né? Acho que a professora Thaís já sabe de cor, né? Vou até mostrar aqui, vou até aumentar aqui o zoom para vocês. Então, uma parte de identificação de caracteres, né? Então, eu vou fazer um xizinho aqui, né? Só para você ter uma ideia, ele começa a já me dar qual que é a margem, né? E esse cara aqui é um X, né? Então, eu vou só apertar um xizinho aqui. Olha lá, quer dizer que ele acertou, 100% de acerto, né? Então, ele conseguiu prever isso para a gente, né? Então, eu fiz no Excel algumas letras, né? Não fiz rapidamente, só meu professor falou, Baldini, faça lá redes neurais convolucionais. Você tem que entender, o mestrado é muito legal, que ele é totalmente diferente da graduação, né? Então, simplesmente, os professores são bem carinhosos com você, né? Te dão aquele, te vira, agora o problema é teu, né? Então, você tem que correr atrás, né? Que nem aqui, ó, ele acertou o A. Não, ele fala para você que 85% da probabilidade seja um A, né? Então, aonde que a IA vem, né? Então, a IA, ela fala o seguinte, quando você vê essa realidade, que ele é próximo do A, né? Mas ele não é o A, né? Então, o que acontece? Precisa de um humano para falar, olha, qual que é a probabilidade, qual que é, vamos supor, se o viés que esse cara seja um A. Então, às vezes, a gente começa a catalogar isso, a gente começa a registrar todos os passos, depois eu vou mostrar uma aplicação de redes neurais, bem passo a passo, bem simples mesmo, né? Para entender, às vezes, o passo a passo, que às vezes a gente necessita desse passo a passo, né? Então, eu tenho um outro grande mestre, professor doutor Marcos dos Santos, ele pega na mão, né? Ele começa a mostrar tudo na mão, como é que você faz o cálculo, né? Acho isso maravilhoso, às vezes, que nós temos que passar isso para os nossos alunos, né? Então, eu vim lá, opa, ele acertou 100% A. Então, quando vier uma carta, vier um texto, né? Fazer um OCR, a gente consegue identificar a parte de pixel, e quer dizer que, digamos que cada X desse seja um pixel, ele consegue identificar que essa imagem é uma letra e com isso conseguir fazer uma identificação, né? Isso é bem simples, né? Só rapidamente mostrar várias aplicabilidades aqui para vocês também. Quero aqui o fuzzy, né? Uma coisa do fuzzy, às vezes os alunos, né, eles têm uma dificuldade muito grande, né? Então, nossa, professor, o que é isso? Eu vou morrer, né? Então, isso eu acho muito legal. Então, sem VBA nenhum, né? Sem programação nenhuma, né? Então, o que o fuzzy serve, né? Então, só para vocês terem uma ideia, então, muitas vezes as pessoas falam, né, que tem Excel avançado, eu fico um pouco triste, né, que eu tenho tatuado no meu braço o símbolo do Excel. Às vezes as pessoas, né, ficam meu Deus, você é meio louco da cabeça, né? Então, o que o fuzzy faz, né? Ele consegue converter as variáveis linguísticas na parte matemática, né? Então, às vezes você vai lá num restaurante, você fala, eu quero um ponto mais, né, da minha carne. Mas o que é um ponto mais isso para o computador? Esse é um grande problema, a gente conseguir converter as nossas
variáveis linguísticas, o que nós humanos falamos, para a máquina, né, em binário 0, 1, né, fazer toda aquela codificação matemática. Aí que eu entro, né, aí que eu comecei a gostar muito disso, né, como é que a gente consegue adaptar isso, né. Então, um caso que foi um aluno até meu, né, tanto que, se você ter uma ideia, para você ter um título meu, né, na minha escola, de Excel avançado, você tem que fazer uma aplicação dessa, né? A partir dessa aplicação, professor, olha só, né, você vai fazer a prova, né? Então é totalmente diferenciado, né? As pessoas falam que eu sou meio louco da cabeça, mas olha só o que aconteceu. Aqui é um caso bem real, que eu tenho aqui Petrobras, ação da Petrobras e barril de petróleo hoje, o barril Brent, né? Se eu compro ou vendo ações, como é que eu faço isso? São aqueles famosos robôs que a gente escuta, né, em várias lives aí e tudo mais. Então, eu tenho aqui muito barato, neutro, caro, muito caro. É a mesma coisa também aqui na parte do barril do petróleo. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho toda a minha parte de matriz humanoide, então aí que, né, eu estava conversando com os palestrantes, né? Então, eu preciso estar fazendo uma inferência ali. Então, um exemplo, se o barril do petróleo estiver barato e a ação da Petrobras estiver muito barato, o que eu faço? Né? Então, nesse caso, eu compro muito. Então, eu, né, humano, né, preciso colocar lá, identificar lá que ele é muito barato, ele é muito caro. Né? Eu faço nada, fico esperando, né, ou vendo, eu preciso fazer isso. Né? Então, aí que entra toda a parte da estratégia da inteligência artificial, que eu consigo modelar matematicamente, mas é necessário o ser humano para dizer, olha, você vai para o lado direito, vai para o lado esquerdo, qual que é a melhor decisão que você vai fazer, e ele vai captar isso para você e vai sempre estar reproduzindo essa atividade. Então, nesse caso aqui, eu tenho toda a parte de petróleo, né, e barril de petróleo, você joga aqui para baixo, aqui nesse caso aqui. Então, quanto mais barato, ele vai estar mudando aqui embaixo, só presta atenção aqui embaixo, aqui, pessoal. Ele vai estar vendendo, vai estar comprando automático para mim. Né? Então, eu posso estar colocando limites de parada, né? Então, ele vai estar fasificando e desfasificando, né? São as palavras mais técnicas, né? Peço até desculpas aí. Então, de acordo com a ação da Petrobras e do petróleo, ele vai variando, você pode colocar paradas, né, limites, estopagens, né, de, vamos supor, a partir de 10 ações, compra, a partir de menos 10 seria a venda, e consegue fazer isso automaticamente dentro do Excel. Daí com o Excel você faz um link isso para a Bolsa, né, para B3, e ele faz a compra automática e venda de ações para vocês. Isso é muito legal, pessoal. Né, teve um aluno meu, né, que pegou o seguinte, falou, eu falei, ó, façam aplicações, né, façam ideias, né, para a gente estar usando o fuzzy, né, do Loftus AD, ele que criou isso lá em 1956, né, então o teu aluno falou assim, não, eu quero uma gramatura de um hambúrguer, né, do tamanho alto, médio, né, pequeno, e eu quero bem passado ou mal passado. O que acontece, de acordo com a gramatura que ele tinha e com que a pessoa falava de mal passado no ponto, ele me dava qual que seria, quanto tempo ficaria no fogo lá, o hambúrguer, para a pessoa não errar. Né? Então, eu consigo ter essas variáveis linguísticas que a gente fala, né, da parte muito alto, muito baixo, né, ou no ponto mais, ponto menos, a gente consegue consolidar isso e sair numa resposta em minutos ou tempo que for mais adequado, que você consegue consolidar isso. Né? Isso é só o fuzzy, né? Então, vamos para o próximo, espero que tenha bastante coisa hoje para mostrar para vocês, senhores. Né? Aplicações, né, complexas, e eu acho isso muito legal. Vamos para redes neurais, né? Não sei se a professora Thaís já tinha visto isso dentro do Excel, né? É uma coisa que eu acho isso fantástico, né? Eu sou viciado por Excel, então peço até desculpas, né? Então, olha só que legal, um outro exemplo também, eu gosto muito de pegar exemplos legais, não exemplos, né, de cesta de fruta, eu não gosto muito disso, eu faço parte da engenharia, né? Então, que nem aqui, que nem Petrobras, né? Então, eu peguei vários critérios para a gente modelar matematicamente, né, as redes neurais aqui. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz? Peguei a ação da Petrobras, né, um instante antes, né, então 1 minuto antes, pode ser, ou 1 hora antes, seja o que for. Como é que o dólar, se está subindo ou está descendo o dólar? O barril do Brent, né, se está subindo ou descendo também, que são só status, né? Tem um exemplo fictício. Se a Bovespa está subindo, se o dólar está subindo ou está descendo, nesse caso está descendo, se o Brent está subindo, nesse caso aqui está subindo, e a Petri 4, né, se está no instante anterior, né? Então, eu fiz uma saída dela aqui. Opa, quer dizer que se eu tiver tudo essa combinação da Bovespa, da B3, né, do dólar, Brent e Petrobras, então minha saída é o quê? A ação da Petrobras vai subir. Né?
Então, o que eu fiz, né? Uma coisa que a professora Thais falou também, eu preciso dar meu dado histórico, né? Então, que dado você está coletando? Isso aqui é uma coisa muito importante, né? Então, você não simplesmente... Qual é a sua amostragem que você está pegando? Você não pode pegar uma amostragem qualquer, né? Então, simplesmente achar que, né, que a professora Thais falou, eu pego lá de 2 anos e faço a validação para todos os demais anos, e mais, né, vocês conhecem a B3, né? Então, muda toda hora, tem uma volatilidade muito grande. Então, nesse caso aqui, o que a gente fez? A gente mapeou, né? Ele fez toda a parte do cálculo, bem simples o cálculo mesmo, né? Se vocês olharem mesmo o cálculo. Só que o que acontece? O que é a recomendação das redes neurais, né? Nós pegamos a nossa mesma base e validamos ela com ela mesma. Né? Então, nesse caso aqui, vou só diminuir aqui que fez errôneo, né? Aqui agora. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu peguei lá, fiz um backpropagation, né? Então, ele validou, ele achou, opa, esses são os parâmetros finais, e olha só que legal, ele acertou 100%, né? Então, às vezes as pessoas falam para você, redes neurais acerta 100%. Você olha, nossa, você fica encantado com aquilo, né? Você olha, nossa, então quer dizer que eu tenho um modelo perfeito na minha vida, né? E, na verdade, não. Né? Então, para aquele modelo, ele acertou, e isso não te garante que aquilo seja verídico para todos os demais modelos. Né? Então, com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar novas séries, né? Então, por isso que aí vem Big Data, né? Que eu preciso armazenar essas informações, eu preciso carregar todo o meu histórico, né? Nesse caso aqui, né? Se sim ou não, se vai subir ou vai descer. Nesse caso, o que eu coloquei aqui? Se subiu, eu coloco 1. Se descer, eu coloco -1. E eu tenho lá uma nova série agora, né? Que a gente, infelizmente, tem toda uma resposta, às vezes, do governo. O governo fala alguma coisa, ou tramita alguma coisa no Senado, ou tramita alguma coisa, afeta a Bolsa diretamente, e nesse caso aqui eu tenho lá uma situação da B3 que está descendo, nesse caso aqui, a barril do petróleo está estável, a parte do dólar também está descendo, está subindo, né? E o instante anterior está -1. A pergunta é, está subindo ou está descendo? Né? Então, qual que é a resposta que a redes neurais vai me dar? Né? Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou só puxar para baixo. Peraí aqui, vou colocar aqui um teste. Olha lá, então ele vai me dar a resposta. Eu coloquei 1 aqui, nesse caso, só que a resposta deu não, né? Então eu não acertei. Vou até puxar aqui para baixo aqui, rapidinho, 32 aqui. E aqui 32. Então, olha só, ele não acertou, né? Então, o que eu pensei? Quando eu pego essa informação, jogo numa base, né? E se essa base vai me dar uma resposta, ela vai me dar uma previsibilidade, né? Só que às vezes ela não acerta. Ela errou, né? Então eu tenho que fazer um retropropagation, né? Jogar ela de volta para minha base, reaprender de novo. É por isso que existem vários conceitos dentro da inteligência artificial que vai ajudar muito vocês a direcionar como que vai ser melhor o seu modelo, né? Se o seu modelo vai ser correto, se o modelo vai ser qual modelo você vai utilizar para qual necessidade você vai utilizar. Essa aqui é só, eu fiz uma live no meu canal, para quem quiser aprender depois, passo a passo, tem tudo lá bonitinho. Aqui é mais para mostrar que é possível vocês fazerem isso dentro do Excel. Vou estar mostrando outras coisas aqui para vocês de Machine Learning. Na parte do caminhos aqui. Uma coisa bem legal que eu gosto muito de mostrar, o pessoal fica, né, nossa, é possível fazer isso dentro do Excel? É possível, tudo no Excel, pessoal, então vocês não precisam gastar R$1, né, o Excel é barato, né, perante outras ferramentas, né. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui 3 grandes polos, né, então, para eu estar distribuindo os meus fretes, né. Então, eu tenho aqui, um exemplo, né, tem toda essa parte azul aqui que eu fiz como fosse a parte nordeste, aqui é a parte mais central e aqui é a parte do sul. Um exemplo aqui corriqueiro, né? E eu preciso falar o seguinte, pô, eu vou abrir centros de distribuições onde que eu consigo atender melhor os meus clientes, né? Para não gastar muito, né? Então, existem várias técnicas, né? Uma dessas é a Caminhos, né? Ele vai convertendo ali para vocês e vai dizer, opa, quer dizer que ele convergiu, né? Separando, opa, toda essa parte azulzinha vai ficar num cluster, vai ficar num centro de distribuição, numa empresa responsável. O laranjinha vai ficar numa outro centro de distribuição, uma outra empresa responsável, e o verdinho também. Só que o que é o grande legal, né, que eu gosto do Excel, que você pode apagar lá, vamos supor, eu não quero mais esse verdinho aqui. Vamos supor assim, eu não quero mais só 2 empresas. Não quero 3 empresas, quero 2 empresas. Então, o que esse algoritmo vai fazer para vocês? Ele vai conseguir adaptar, ele vai sempre estar ajustando, né, matematicamente qual que é a melhor separação disso, né? Então, olha só que legal, ele já fez a convergência dos azulzinhos, né? Como fosse separar, isso aconteceu isso mesmo, né? Da Mondelez, né?
não sei se faz o Bomboteus, lá que está sendo de valsa, eu era consultor deles também, a gente fez uma separação de todos os clientes, o que era Norte e Nordeste, do Sul, Sudeste, porque imagina assim, você pegar lá um FET que vinha lá do Rio Grande do Sul, entregar na Bahia e voltar, né? Isso era um custo gigantesco para a companhia, então se preferiu criar uma nova empresa lá em cima, né, com umas características do Nordeste, também os fretes mais baratos também, para estar distribuindo corretamente, do que simplesmente, imagina, você vai lá, sai de Curitiba, né, que eu estou em Curitiba, vou lá para Recife, volto para Curitiba, olha o valor financeiro para isso, né? Então, a IA ela serve também para reduzir custos, né? Para reduzir tempo também, e está otimizando nossos processos, não simplesmente deixando na mão do humano, né? Então, uma vez eu fiz toda a Páscoa na Mondelez, a gente conseguiu reduzir de 500 carretas erradas para uma carreta errada, né? Então, imagina, uma carreta custa 10 mil reais, 12 mil reais, imagina de 500 carretas para uma, e essa uma foi forçada porque a pessoa queria realmente fazer, e o sistema alertou, né? E ela falou, olha, vai dar erro, né? E a pessoa, não, eu quero que dê erro, foi autorizado isso pela presidência, e essa carreta, ela foi uma única carreta, né? Então, você tem ganhos expressivos financeiros, né? Então, você não tem mais aquela ação, o pensamento humano, né? Eu acho que está correto, né? Infelizmente, a gente tem isso muito dentro das empresas, não tem um cálculo matemático, né, para você tomar uma decisão, né? Então, tomar uma decisão não é uma coisa simples, né? Então, quando você utiliza estratégias matemáticas, utiliza ferramentas computacionais, que aquilo te dá uma direção correta, você nunca vai errar, né? Então, qual é a melhor estratégia que você vai utilizar, né? Então, isso é o que gostaria de passar muito, né, para os acadêmicos de engenharia ou para os engenheiros, seja outros, né, estão escutando essa palestra hoje, para estar vendo assim, que ferramentas hoje você tem hoje, né, que nem o Luiz falou, né, que você está estudando para aquilo te beneficiar lá na frente, né? Então, às vezes a gente fica acreditando que o que é passado é o suficiente, né? Então, quando a gente faz mestrado, doutorado, né, a senhora Thaís sabe muito bem disso, que o céu é o infinito, né? Se pudesse, a gente podia estudar a vida inteira e não saberia nada, né? Uma coisa que eu tenho esse sentimento, né, profundo. Eu já fiz mais de 5 mil projetos em Excel e ainda acho que eu não sei nada ainda, para falar bem a verdade, eu tenho esse sentimento eterno para mim, né? Mas vamos para o próximo, né? Que eu tenho muita coisa para mostrar ainda, que ainda nem comecei ainda, senhores, por incrível que pareça. Vamos para a mineração de dados. Professor, olha só que legal, a técnica a priori, né? O que é essa técnica a priori também? Aprendi com a professora doutora Denise Tsunoda, né? Seria o seguinte, essa técnica ela faz a recomendação, né, de produtos, né, dentro nesse caso aqui a gente usou uma parte do mercado, né, que daí saiu, né, a parte da cerveja e da fralda. Então, como assim cerveja e fralda, né? Então, a gente começou a catalogar as pessoas que entravam aqui dentro do mercado, e um certo horário à noite, né, domingo à noite, a gente começou a parar o seguinte, que o produto 1 era a cerveja e o produto 5 era a fralda. A gente começou a olhar, pô, mas como assim como que todo mundo que, né, a gente começou a ver que os homens, né, à noite, domingo à noite, comprava fralda e cerveja. A gente começou a entender, pô, mas tem um problema aí, né? Como que a pessoa compra fralda e cerveja, né? Aí que a gente começou a entender um comportamento, né? Então, só que como é que a gente consegue identificar esse comportamento, né? A gente começou a ver o seguinte, que chegava de noite, à noite, a mãe estava lá, pedia pro marido, né, comprar a fralda para sua criança, e daí ela fala, não, pô, já é de noite, domingo à noite, vai lá comprar fralda lá, né? Então, o marido, né, porque a criança já estava, né, precisando de fralda, ia de noite lá pro mercado, e quando chegava no mercado, comprava essa fralda, e só que eu olhava, pô, já tá de noite, já tô cansado, já tô, né, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou lá comprar uma cerveja. A gente começou a mapear esse comportamento, a gente começou, mas que técnica que permite fazer isso, né? Eu só vou apagar aqui para ver o que ele vai fazer, ele já vai se auto-adaptar. Então, essa técnica é chamada a priori, né, que ela fala o seguinte, quem compra o produto 1 também vai comprar o produto 5. Olha só que legal, o produto 1 compra o produto 5 aqui. E tem várias estratégias que ele dá a resposta para você, né, aquela recomendação de compra, né? Então, nesse caso aqui, quem compra o produto 2 também compra o produto 1. Olha só que legal, quem compra o produto 2 também compra o produto 1 aqui, ó. Olha só que legal que consegue estar mapeando essa necessidade.
Então, quanto mais dados a gente tiver, né, quanto mais dados a gente conseguir coletar dos nossos clientes, né, isso que a Amazon faz, isso que o Netflix faz, todos, né, as grandes empresas fazem, ela coleta essas informações, coloca nesses algoritmos, nesse caso, nesse sistema de recomendação, olha só que legal no Excel, né? Então, eu fiz dentro do Excel, as pessoas não acreditam que eu faço isso dentro do Excel, né? Tem umas formulazinhas bem interessantes, tanto que eu falo assim, né? Pessoal, estudem, né? Então, pratiquem, né? Às vezes as pessoas acham que só ProQV, né? Só um parênteses, né? É avançado e não, né? Tem muita coisa no Excel, dá para fazer muitas coisas bacanas. Nesse caso aqui, o que ele fez de recomendação, que é o quê? Que quem compra o produto 1, ou 2, perdão, compra o produto 1 e 5. Olha só que legal. Então, se o cara comprou o produto 2, né? Então, nesse caso aqui, a fralda, comprou lá cerveja e comprou um petisco, um exemplo. Né? Então, esse algoritmo ele vai dar essa resposta e com isso você consegue já afinar mais o poder aquisitivo, ou consegue afinar mais qual tipo de perfil é o seu cliente. Né? Então, às vezes ele vai com uma intenção de comprar uma coisa, mas com o histórico de outros clientes a gente consegue focar em outras análises, né, em outros produtos, e com isso você consegue ter um faturamento muito maior, muito melhor, muito mais assertivo. Né? Então, que técnicas que vocês estão estudando hoje que vai conseguir te dar essa aproximação melhor? Né? Então, tem toda uma análise, só, eu nem vou passar isso por isso aqui, né? Tem suporte de confiança, tem suporte mínimo, confiança mínima, tem toda uma estratégia aqui, mas a gente consegue estar utilizando essas técnicas aplicadas à nossa necessidade para a gente ganhar sempre. Isso que eu acho muito legal aqui. Né? Eu acho que tem só mais uma coisinha aqui, senhores, rapidamente aqui para vocês, análise de multicritério, curva financeira, que acho que é só a parte de machine learning, Navibase. Depois, só por último, né, o KNN, tá, só peço desculpas, né, acho que está quase acabando o nosso tempo. Então, aqui é a nossa análise de risco, né, que a professora Thais falou, né, como é que eu consigo tomar decisões com riscos, né? Então, uma coisa muito importante que eu gostaria de passar para vocês, não o método, não o cálculo, não toda a parte, né, que isso já está lá, eu escrevi, tem um post, eu fiz um post bonitinho lá, né, mas qual que vai ser a base de vocês, né? Então, a base é muito importante, né? Se essa base está viciada, né, o teu resposta vai ser viciada. Né? Então, não adianta você querer tomar decisões, tomar análises estratégicas com bases totalmente equivocadas. Né? Então, nesse caso aqui, há homens solteiros que têm dívidas, emprego menor que 2 anos e tem um risco ruim, vamos ver qual que é o risco do cara aqui, né? Então, só mudar aqui para risco. Né? Então, vamos supor um exemplo, se ele tem uma casa própria, se tem um emprego maior que 2 anos, o risco dele é ruim, olha só, né? Então, é totalmente equivocado aqui, né? Então, se eu colocar lá, se ele é mulher solteira, né, muda tudo, né? Então, começa a ver qual que seria a melhor análise ou maior que 2 anos, né? Então, um exemplo, então, se é uma mulher solteira que ela tem dívidas no histórico dela, né, e tem um emprego mais que 2 anos e tem uma casa própria, o risco dela começa a ir para o bom, né? Então, às vezes, a base de vocês tem que tomar cuidado para ver o seguinte, se ela não vai tendencionar estratégias erradas. Né? Então, existem técnicas já, nesse caso, técnicas, no meu caso é simples, às vezes para as pessoas não é simples, né? Fazer isso direto no Excel. Até os meus professores falam que eu sou meio louco da cabeça, mas enfim, né? Eu gosto de fazer tudo no Excel. E só por último, senhores, né, mostrar o KNN, né? KNN. Por que eu gosto de estar mostrando, às vezes, o KNN de maneira simples, né? Eu comecei a ver quais são os tipos de distâncias que nós temos. Né? Então, hoje, existentes na literatura, eu peguei algumas só, né? Então, às vezes, por que eu gosto de estar fazendo isso na mão? Né? Então, por quê? Porque, às vezes, é aquilo que eu tinha comentado. Né? Então, às vezes, você tem uma técnica, você tem uma estratégia, você conseguiu modelar matematicamente, mas, às vezes, aquela fórmula, aquela distância não cabe para você, né, na sua realidade. Então, você tem que mudar a sua estratégia. Às vezes, você cria a sua distância. Né? Isso que eu acho muito legal. Então, um exemplo aqui, eu tenho 3 grandes grupos. Né? Então, aqui eu só, bem fictício, coloquei aqui o cinzinha, o verdinho e o azul. Né? Então, entrou um novo ponto. Qual grupo ele pertence? Né? Então, vamos fazer uma analogia isso para modelos reais, né? Então, vamos supor assim, entrou um novo cliente, que sempre está entrando clientes, está saindo clientes, né? Então, como é que eu consigo colocar ele em qual grupo? Né? Então, qual distribuidora? Né? Então, às vezes a gente pensa, coloca em tal coisa, pegou o estado, joga lá. Né? Às vezes,
o exemplo de São Paulo é tão grande, né? Então, às vezes, ele está muito mais próximo do Paraná, né? Só que só pelo caso que está lá o IFzinho, lá, o Czinho de São Paulo, ele vai ter um custo maior. Às vezes, ele poderia estar transportando por São Paulo, por Paraná, né? Nesse caso, né? Então, vou estar mudando aqui para, vamos supor, para 70, né? Ele vai estar mudando tudo automático ali, 75, no exemplo. Deixa eu colocar aqui, 72. Olha lá, então, ele está mais próximo do verdinho ali, mas quando eu mudo lá para 71, ele se aproxima mais da área verde. Quando eu jogo lá para 70, ele já está no grupo do verde ali. Então, se eu coloco lá 68, né, ou 65, né, então ele faz todo o cálculo aqui para a gente, nesse caso aqui ele está a distância euclidiana, mas eu posso estar utilizando outras distâncias também, né, distância de Manhattan, lei de cosseno, similaridade, Break-Roots, se estiver falando errado, senhores, por favor, me corrija, né, que quadrado, né, tem a Haversine, tem a Mahalanobis, tem a distância Minkowski. Então, assim, qual é a melhor estratégia que você vai tomar? Né? Então, por isso que hoje existem infinidade de estratégias, infinidade de ferramentas, né? Então, por isso que eu acho que é uma coisa bem importante do que o Luiz falou, né? Então, não é simplesmente só você vai perder seu emprego, mas você se capacitar para o próximo emprego, né? Então, você se capacitar para nova estratégia, para nova realidade que já está aí. Né? Então, quais estratégias você vai aprender para aquilo que te dá benefícios que você nunca mais perca, né? Ou diminua muito a sua probabilidade de risco, né? Então, isso, eu gosto muito de probabilidades, né? Então, realmente você tem lá, calcula 99% de risco que você não vai falhar, né? Então, melhor do que simplesmente um achismo, né? E, infelizmente, hoje, né, depois de tantas consultorias e tantas décadas eu já fiz, eu sou novo e sou velho ao mesmo tempo, né? Então, o pessoal é muito no achismo, né? Então, eu acho que vai assim, ou foi sempre feito assim e vai ser feito assim agora também, né? Hoje eu me deparo muito isso com consultorias, né? E quando a gente entra com a IA, quando a gente entra com otimização linear, todas as técnicas estatísticas, todas as técnicas matemáticas, aí as pessoas olham, nossa, você não erra, né? Eu falei, não é questão de eu errar, né? Eu uso a ferramenta a meu favor, né? Eu crio as estratégias de acordo com que eu acredito, né? Ou eu consigo adaptar as ferramentas pela necessidade que vocês precisam, né? Aí que é o próximo passo, né? Então, senhores, acho que é só um pouquinho, né, para vocês do que é possível fazer com o IA, né, dentro do Excel, que eu sei, né, hoje. Eu abro a palavra aí para os demais participantes, né? Peço desculpa se eu passei um pouquinho, né? A professora Thaís, não sei se já tinha visto isso também, né? Também Luiz, né? Agradeço também a participação de todos vocês aqui, né? E, para mim, senhores, só mostrar um pouquinho, abro para as perguntas, né? Se alguém tem alguma curiosidade, se alguém tem alguma coisa que possa estar engrandecendo aí a palestra, aí eu fico à disposição, né? Obrigado, né, pelo convite, né? Muito bom. Não, se me permitir, eu fiquei agora, desculpa, mas só fazer uma pergunta. Será que quando você me apresenta com essas planilhas Excel, é uma ousadia falar que a inteligência artificial ela pode também ser democrática se você buscar com... Sim. Ela pode ser, ou é uma ficção científica? Ou só vale para o engenheiro Fábio Baldini isso? Não. Para a professora Thaís Gaudêncio? Não. Tanto que eu tenho um blog, né? Blog Fábio Baldini, meu nome, .sobrenome.com.br, né? É todo lá em Excel, pessoal, vocês podem acessar lá, tem todo o passo a passo, você vai pegar todas as fórmulas, como que eu cheguei lá naquela situação, ela é democrática, né? Então, acho que uma das minhas missões, né, é como pegar essas técnicas, né, saber transformar elas, saber entender delas primeiro, né, como que ela vai poder te ajudar e aplicar isso na prática. Então, às vezes, os professores, né, eu também sou professor também, uma das nossas missões é como que a gente consegue pegar essas técnicas, essas estratégias e falar isso para os nossos alunos poder aplicar de uma maneira simples, né? Às vezes a gente pensa que é uma coisa de outro mundo, né? Meu Deus, eu vou morrer, meu Deus, eu vou, né? Aquilo é muito difícil para mim, não. Às vezes a gente tem aquela percepção de que é difícil, né? Nossa, eu não vou utilizar. Na verdade, não. Ela é totalmente democrática. Qualquer um pode abrir o seu Excel, pode começar já a usar na sua necessidade, na sua aplicabilidade, né? Então, tá lá gratuito para todo mundo poder acessar, poder aplicar, poder estar utilizando no seu dia a dia, na sua realidade, né? Por isso que eu gosto de estar fazendo isso, para estar mostrando que o Excel é possível fazer, né? Que qualquer
casinha de cachorro-quente tem um Excel na vida, chega em casa, abre, consegue já reproduzir e começar a estudar aquilo melhor, sabe? Isso que eu gosto muito de estar passando isso para todo mundo, sabe? De maneira gratuita para todo mundo poder acessar. Isso que é o mais legal, né? É desafiador. Porque outro dia eu falei dessa democracia que quer dizer, o trabalho, há um lado democrático no teletrabalho também, fazer uma comparação, né? Que eu sou imagine que eu sou um advogado, que eu vou fazer uma sustentação oral em Brasília, pego o avião, tal, pego o hotel, o custo e tudo mais. E tem um outro profissional, um colega, que está lá nos rincões lá de alguma ponta aqui do Brasil, e que, mercê de uma plataforma que ele possa fazer uma videoconferência, ele pode chegar nesse ministro, nesse tribunal superior e ter uma audiência, ou fazer uma sustentação oral. Quer dizer, eu estou fazendo uma comparação porque achei muito interessante essa questão, que para mim me parece uma coisa tão inacessível, né, inteligência artificial, mas começa a descortinar novos horizontes aí. Mas a Thaís também vê desse jeito? Porque eu confesso que eu adorei essa sua forma de trabalhar essa questão, encarar a inteligência artificial para um leigo como eu, entendeu? Sim, sim. Acho que é um desafio. Não sei se alguém tem alguma pergunta, não sei se no chat lá, pessoal... Eu não estou tendo acesso. Eu também não. Acho que tá sem som aqui. Acho que eu não estou escutando você, Vinícius. O Vinícius não está conseguindo contato. Acho que não. Oi. Não sei se a professora Thaís já tinha visto isso também. Foi agora foi. Foi agora. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Mamed. Eu sou diretor de Relações Institucionais do CREA São Paulo. Eu vim substituir o presidente Vinícius, teve um imprevisto, e vou continuar aqui o painel com vocês. Tá bom? Tem uma pergunta aqui no chat, é o Gustavo Vandervoort. Foi comentado ter um canal no YouTube onde ensina como fazer alguma dessas ferramentas. Qual seria o canal? Seria do Instituto X, institutox.com.br. Está respondido aí, então, Gustavo. Mais alguma pergunta no chat? Deixa eu ver aqui. Instituto X, né? Isso, institutox.com.br. Tem os vídeos lá no YouTube e tem o meu blog, que é fabio.baldini, né? Perdão, Fábio Baldini direto, né? O nome e sobrenome.com.br. Tudo passo a passo com o pessoal. Se não tiver uma pergunta, eu faço, hein? Para a Thaís e para o Fábio, que eu estou curioso. Se não tiver pergunta, eu vou fazer. Posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Então, Thaís, isso que eu queria saber. Primeiro, Thaís, porque eu tenho muita curiosidade, eu que sou mais envolvido com as relações de trabalho e as relações interpessoais, quer dizer, como os profissionais estão envolvidos com inteligência artificial olham essa questão do universo do trabalho, né? As relações de trabalho e inteligência artificial. Quer dizer, eu sei que tem duas correntes, né? O próprio que defende aí que um dia vai ter que ter essa renda básica universal, porque não vai ter trabalho para todo mundo com inteligência artificial, por mais que vocês, não sei, mas eu gostaria de te ouvir um pouco um especialista na área. Luiz, eu leio muito sobre esse aspecto dessa renda básica e sempre prefiro acreditar que ela é possível e que vai ser um caminho interessante para o futuro, né? Pensando que, de fato, se algumas tarefas que demandam esse trabalho mecânico, elas, de fato, né, ficarem a cargo da máquina, os humanos realmente poderão perder, na verdade, investir seu tempo, né, em tarefas que exijam criatividade, que exijam, de fato, humanidade, né? Esse cuidado, né? Até os livros de 21 lições, né? Homo Deus, Homo Sapiens, ele fala muito isso, né? Talvez a máquina
fazendo isso, talvez a gente tenha mais tempo para nos dedicarmos a essas relações, né? E hoje eu acho que tu falasse muito legal, assim, tua fala foi fantástica, dessa ânsia da gente voltar a sentir mais, né? De tentar nos preservar mais e essa vontade, né, de deixar de ser tão máquina, né? Então, eu sou muito otimista disso, mas, em contrapartida, realmente, a realidade de que o mercado tem surgido muita demanda. Eu, semanalmente, recebo muito telefonema de empresa de São Paulo pedindo, pelo amor de Deus, para eu indicar alunos nossos, assim, porque está surgindo uma demanda muito grande de engenheiro de dados e de cientistas de dados, mas, assim, a gente não tem como dar conta. Realmente, agora a gente está passando por uma fase bem difícil de falta de gente no mercado mesmo. Só que é um profissional que, de alguma forma, exige uma capacitação muito específica, né? E aí exige... A gente, como sociedade, precisa discutir IA, precisa discutir essas formações, mas no momento em que eu fico até com vergonha de estar preocupada em discutir IA, quando a gente tem problemas tão maiores, né? Mas em algum momento a gente vai precisar fazer isso e pensar realmente na capacitação de muita gente, porque a máquina, ela provavelmente vai atingir um público, né, profissões muito específicas, que não de alguém com ensino superior e doutorado e mestrado, né, que de fato a gente trabalha na academia essa questão da criatividade, da curiosidade, mas é um público que de alguma forma vai precisar se adaptar a essa nova realidade, e a gente precisa entender e discutir isso como sociedade, né? Para como é que vai ser a educação do futuro, e ela precisa estar ligada realmente com a tecnologia. Então, aqui na Paraíba, a gente vem fazendo algumas iniciativas de ensinar IA desde crianças no ensino de universidades, de escolas públicas. A gente tem um trabalho muito perto com o Estado, então a gente está tentando sair na frente e começar a ensinar programação e inteligência artificial desde a primeira série, para criancinhas mesmo, e acho que o grande objetivo do nosso laboratório é aproximar realmente os profissionais da IA num discurso mais fácil, sabe, Luiz? Essa da minha palestra de todo mundo precisa aprender e entender. E tem o Excel, que o Fábio falou, tem outras tecnologias, tem linguagens de programação super simples, né, como Python e tal. Então, assim, se você não sabe, você precisa pelo menos saber conversar com o programador, né? E isso já é um grande diferencial. Então, eu sou um otimista como você. Eu espero que realmente a gente comece a discutir isso como sociedade, porque começando cedo, né, eu acho que a gente consegue se organizar. Eu acho que um problema que a gente vai ter, né, do meu ponto de vista, né, Luiz, é a geração, né? Então, como cada geração que vai passando, ela vai enfrentando uma outra dificuldade, né? Então, a minha geração é uma coisa, a geração de vocês é outra coisa, né? Então, a geração, eu falo que nós estamos uma geração iPhone, né? Então, o cara só sabe apertar botão, né? Ele não quer mais nada, ele é ansioso, imediatista para tudo, né? E a gente vai ter que entender essa geração de millennials, né? Que é uma geração, para mim, é uma geração um pouco complexa, né? De se entender, de se conversar com eles, né? Então, eu tô lá na beira eu tô com 36 anos, mas eu já dou aula há 22 anos, imagina? Então, eu comecei com 15 anos dando aula, comecei bem cedo, e eu já passei por 2 gerações, né, praticamente, né, cada 10 anos, né, na minha cabeça, né, você faz uma geração. E hoje eu tenho um problema muito sério com essa geração mais nova, né, que elas são ansiosas, eles já nasceram com o celular na mão, né, eles não sabem esperar, né, ou desistem muito fácil de tudo, né, então falou para ele que tem que fazer e já chora, né, é uma coisa meio complexa, né, que a gente entender isso, né, do novo profissional que está aí no mercado, né, então, às vezes a gente precisa de muita resiliência, né, então, às vezes você está numa obra bilionária, você não tem tempo para ficar, né, divagando, às vezes, seus sentimentos, né, então, infelizmente, né, são obras e você tem que entregar a obra, né, seja
com pressão, sem pressão, né? Então, essa nova geração, eu confesso que eu vou ter que me reaprender, né, a lidar com novos profissionais, né? Porque a pressão em obras é absurda, né? Então, imagina uma obra de 3 bilhões de dólares, você não admite um dia, né, atrasado. Né? Então, um dia, para você ter uma ideia, é faturado, tá fazendo a conta, 13 milhões de dólares, né? Um dia. Né? Então, se você atrasar um dia, você deixa de receber 13 milhões de reais, 13 milhões de dólares. Né? Passou 2 dias, 26 milhões de dólares. Então, elas não é uma coisa que, infelizmente, o dinheiro que move, né? Mas essa nova geração, ela não está preparada para a pressão. Né? Então, gostaria que, se possível, né, passar uma mensagem para os novos profissionais que estão estudando, novos acadêmicos também, né? Se prepare para ser mais resiliente, né? Se prepare para aguentar porrada, né? Um termo mais simples, né? Que aguente, né? Que consiga aguentar mais isso. E às vezes o teletrabalho ele ajuda muito, né? Mas ao mesmo tempo também piora muito, né? Então, porque simplesmente a nossa carga triplicou e, né? Então, todos os meus amigos que eu converso, né? Professores, engenheiros, coordenadores, gerentes, né? Então, você não tem mais, vamos supor, limite de hora. Né? Então, você tem que trabalhar, tem que entregar e passa a noite, né? Você não tem mais aquele time das 8, né? Até aquele horário fixo, às vezes, que é bater cartão, né? Não, você tem que trabalhar e tem que entregar no outro dia e esse é o grande problema hoje também, né? Então, agora eu vou fazer uma defesa aqui do teletrabalho, que eu brinco às vezes, aí eu estou brincando com você, viu, Fábio? Mas a gente está fazendo um debate muito gostoso, que às vezes querem matar o mensageiro, porque o problema não é o teletrabalho. Eu acho que o problema é, primeiro, a gente reconhecer, e gostaria de ver vocês, porque vocês estão no olho do furacão. Nós estamos agora, a nossa sociedade está hiperconectada. Então, não é só, é também pelo trabalho. Então, eu às vezes quero fazer esse tipo de abordagem, porque nós somos seres, estamos imagina essa geração. Então, a gente está 24 horas online, offline, fica aí de um lado para o outro, com essas novas tecnologias que a gente está vendo agora, mais inteligência artificial, quando você passa também a ter a interação do presencial e o remoto, né, e fazer o híbrido disso, quer dizer, eu acho que o teletrabalho acaba gerando realmente isso, mas talvez a gente procurar trabalhar melhor tanto quem está construindo esse teletrabalho, como também vocês, quem está construindo a inteligência artificial. Porque e aí eu não posso deixar de fazer uma pergunta como advogado para 2 especialistas em inteligência artificial. Até que ponto vocês acham que, quando você fala quem está gerando a questão do algoritmo, se ele discrimina, é porque quem tá por trás é que discrimina. Quer dizer, até que ponto vocês acham que há que ter? Como vai ser a construção disso para a gente não ficar maluco lá na frente? Quer dizer, de que forma que a inteligência artificial vai ter que ter uma legislação importante coordenando tudo isso? Mais do que a gente já está nesse caminho, né? Mas mais forte ainda, de sorte a gente não perder a mão ou não? Eu até falei, né, Luiz, na minha apresentação, e tem um artigo na Nature que fala dos próximos passos da IA, e aí ele fala realmente de um futuro de auditoria, né, dessas experiências. Verdade. Porque você Mas tem não via legislação. Você acha, não via legislação, via construção conjunta, é isso? Isso, e pelo menos assim, é uma discussão aberta, eu acho que é agora o que a gente vai começar realmente a investir energia, assim, porque tem um filme maravilhoso, né, de uma pesquisadora lá do MIT que montou a Liga Algorítmica. Eu não sei se tu assistisse esse filme, e ela estava tentando usar uma ferramenta da Amazon e não funcionava com pessoas negras, né, essa ferramenta, e foi o que deu o boom, né, desse filme, da Liga Algorítmica, da discussão no Senado, entre os políticos americanos. E aí
foi quando descobriu-se, não, é porque, na verdade, os programadores não estavam preocupados com a diversidade, né, da população que ia ser atingida por isso, e aí funcionava para pessoas brancas e homens, né? E, então, assim, ninguém checou antes dessa primeira usuária, né, que estava fazendo uma disciplina e resolveu usar a ferramenta. Então, eu acho que a gente precisa, na hora que cria esses modelos, deixar claro, assim, quem foi a nossa experiência? Vai funcionar, mas em que contexto? Porque vai falhar. Vai falhar. É muito raro não falhar. Porque você conseguir generalizar uma situação para tudo é quase irreal, né? A não ser que você tenha um sistema muito controlado. Então, eu acho que cada vez a gente tem que deixar muito claro, funciona, mas funciona nesse contexto onde a gente fez o treinamento, a nossa experiência é essa. Então, a gente precisa reconhecer, na verdade, as nossas limitações. Isso é difícil, né, para um programador, para quem está desenvolvendo o seu modelo. Então, é um sistema assim, Luiz. Eu não sei se vai ser via, como é que vai ser juridicamente, se vai ser da computação essa exigência de você deixar claro quem é a tua experiência, mas de alguma forma vai ter que sair. Com certeza. Porque se a gente vê que acabou a China vendo forte agora com essa, quer dizer, é para ver o tamanho da preocupação que é correto, né? A gente precisa ter esse cuidado, a humanidade precisa ter esse cuidado, né? É o que se espera, né? Nosso futuro. Para sistemas médicos é que a gente vem discutindo muito isso, inclusive também vem saindo artigos enormes, assim, porque você está fazendo diagnóstico, mas quem é teu público, né? Então, quando você vai testar com uma raça específica, com um gênero específico, às vezes não funciona absolutamente nada. Então, a gente trabalha com o pessoal da Pensilvânia, que faz diagnóstico de mama, e ele diz assim, a diferença, a distinção das mamas na raça oriental é completamente diferente do Ocidente. Então, a gente está na hora que está fazendo um modelo treinado com pacientes dos Estados Unidos. Vai funcionar em todo o contexto? Não vai, né? Então, são discussões bem interessantes que eu acho que realmente vão tomar agora. Realmente a galera vai começar a investir mais energia e discussão e precisa da filosofia, do direito, da galera para vamos entender de onde é que vai sair a solução. Né? Com certeza. Pessoal, tem uma pergunta do Alexandre Borsato aqui, referente a essa questão dos médicos. Os médicos não serão substituídos por IA, mas certamente perderão espaço para aqueles médicos que utilizarem IA. O que vocês pensam sobre este pensamento? Eu posso falar pela advocacia e fazer uma analogia dos médicos, né? O que eu imagino às vezes, né? Por exemplo, eu tenho que responder, vamos falar de cognição mesmo, IA, cognição mesmo, né? É a mesma coisa de um médico e um advogado. Eu tenho que responder uma consulta, né? Eu teria que fazer, para responder, eu teria, então, um paralegal, estagiários, um júnior e tal. Mas o que o cliente quer? Eu posso desenvolver uma resposta sem esses colaboradores, com a inteligência artificial? Eu entendo que sim. E o que vai gerar? E depois, o que o cliente quer? Ele quer a assinatura lá do Baldi e da Gaudêncio para falar, essa aqui, eu estou falando que isso é o correto. A minha assinatura está aqui. Mas foi construído tudo com inteligência artificial. Da mesma forma, eu não sei a questão da medicina, né? De dar um diagnóstico, né? Eu acho que se você tem muito mais base de dados, você pode ter muito mais condição. E você, nessa escala, eu não tenho resposta, eu estou fazendo uma reflexão conjunta, né? Você pode estar perdendo aqui colaboradores, mas aquele médico que vai dar a resposta e falar, este é o caminho, eu quero ouvir dele, ainda que ele tenha se valido de inteligência artificial, de tudo que possa ter construído essa resposta. Mas eu quero a resposta do doutor Baldini. Eu não sei se essa é a minha percepção, eu não sei se eu respondi. Agora, nessa cadeia, a gente vai
tem profissionais aí que não vão ter mais espaço, eu não sei, quer dizer, tem que se reinventar, porque eles vão perder espaço. Então, eles vão ter que buscar dentro da advocacia, mas como que eu vou me reinventar na advocacia, né? Bom, pessoal, vamos partir para o encerramento da nossa sala. Eu queria abrir a palavra para a Thaís, para o Fábio e Luiz, para as considerações finais. Só agradecer de verdade. É um momento que eu sempre aprendo, né? Toda vez que eu vou dar aula, na verdade, eu aprendo. Então, toda vez que eu também palestro, eu aprendo. E tua fala foi fantástica, Luiz. Assim, adorei de verdade tua palestra. Fábio me ensinou um monte de coisas. Assim. A gente é programadora. Tem uma realidade de dados bem diferente que realmente Excel não vai conseguir resolver nossas vidas nunca, que a gente trabalha realmente com Big Data, então é 2 tera de dados, então a realidade é muito distinta, mas como o Luiz falou, é um caminho que pode aproximar muita gente de uma área que Hollywood não ajuda a aproximar, né? Então foi um prazer, de verdade, e fico à disposição para caso alguém tenha dúvida ou queira conversar, me encontra em qualquer rede social ou na internet, que eu estou à disposição. Então foi um prazer, gente, estar com vocês essa tarde. Valeu. O prazer foi nosso, Thaís. Muito obrigado. Luiz? Bom, para mim também foi rico demais esse encontro, Thaís e Fábio. Eu quero reencontrá-los aí, a gente vai fazer alguma coisa juntos, se Deus quiser, porque eu gosto dessa, porque eu brinco, né? Advogado só escuta advogado, coitado. E para vocês também, né? Só falando com... A gente precisa dessa troca, isso que nos torna mais humanos e que torna a vida melhor. Então, foi um prazer estar aqui com vocês e fico também à disposição de vocês. Um abraço. Obrigado, Luiz. Com certeza renderá bons frutos. Fábio? Pessoal, obrigado de coração, né? Desculpe se eu fui muito técnico, né? Obrigado, né? Professora Thaís, né? Luiz também, obrigado por tudo, né? Obrigado pelo convite, o Renato que me convidou, né? Obrigado ao pessoal do CREA, né? Também um pouco da engenharia, né? Mas agradeço de coração, né? Só peço desculpas se eu for um pouco mais técnico na minha palestra, mas espero ter ajudado todo mundo, né? Eu espero que tenha contribuído com um pouquinho para vocês. E também quem quiser me chamar lá também fica à disposição, né? Tem lá meu site, tem YouTube, tem um canal, tem um monte de coisa para vocês poderem acessar, estudar também, e fica meu agradecimento para todo mundo também. Obrigado. Muito obrigado, Fábio. Pessoal da sala, espero que tenha sido muito produtivo, que isso renda diversos frutos. E a SOEA realmente ela está aqui para poder fomentar o conhecimento. E um bom finalzinho de SOEA para vocês, bom final de dia e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.